Hoje eu quero ter uma conversa importante com vocês aqui. Eu quero tratar nesse vídeo de um assunto que é extremamente delicado e que toma muito a nossa mente ao longo dos nossos anos aí, que é carreira, tá? Então, a gente já se fez essa pergunta uma vez: onde eu quero estar profissionalmente daqui a 5 anos? E quando eu penso nesse horizonte longo, né, de longo prazo, geralmente a gente tem muita dificuldade de identificar esse objetivo, esse lugar onde nós vamos estar daqui a 5 anos. Então, a questão é, seguindo o que eu tenho feito atualmente, aonde eu vou chegar daqui a 5 anos? Então, se eu tenho algum objetivo específico, determinado, a pergunta que você tem que fazer é: você vai conseguir chegar nesse lugar fazendo o que você está fazendo hoje? Ou, se você nem sabe onde você quer chegar, o que você precisa fazer para isso? Então, hoje eu quero contar para vocês a receita que me levaria ao fracasso. Quais as lições que eu aprendi ao perceber esses ingredientes dessa receita na minha vida e o que eu tenho feito para mudar isso a fim de ter uma carreira, uma vida, um futuro de sucesso, tá? Deixando um legado. E observação aqui, não é apenas somente sobre o dinheiro, tá? Dinheiro faz parte daquilo que a gente está construindo, mas não é o objetivo final. Então, eu acredito que nós vamos ter esse momento aqui para conversar sobre isso. Se você tem interesse no assunto, fica no vídeo comigo. Esse é um vídeo, de certa forma, vulnerável, né? Vou compartilhar algumas coisas que eu vivi e vou começar contando para vocês alguns episódios da minha vida para contextualizar um pouco a situação, tá? Então, em 2011, eu comecei a trabalhar na primeira empresa muito grande, tá? Eu trabalho desde os meus 15, 16 anos, mas em 2011 eu entrei na Vale, fiquei ali 2 anos e depois eu fui para a MRV, tá? Que é uma das maiores construtoras do país. Qual que foi a realidade que eu experimentava em relação à minha carreira ali dentro da MRV e da Vale? Cara, eu tinha uma sensação de falta de propósito em certo aspecto, tá? Sendo bem vulnerável ali, a minha decisão por estar ali naquele momento estava relacionado à oportunidade, talvez, um pouco de influência dos meus pais, e algo que a minha geração foi ensinada é a questão de buscar segurança, né? Então, tu estuda, alcança um cargo bom, uma boa formação e se mantém ali pelo resto da vida. Foi o que os nossos pais viveram na realidade deles, né? E isso tudo me fazia, cara, me sentir extremamente perdido. Perdido. Até que um belo dia, depois eu conto para vocês aqui como que isso aconteceu, eu tive a oportunidade de me mudar para Florianópolis em 2017. A mudança para Florianópolis, ela foi um tempo na minha vida em que eu tinha muito trabalho, porque eu trabalhava como voluntário numa empresa, num grupo, que no caso era uma igreja, tá? E como eu era voluntário, eu não tinha grana, não tinha dinheiro, tá? Mas, ao mesmo tempo, foi uma estação de muito propósito e crescimento. Eu acredito que, por causa de toda a minha experiência profissional em várias empresas grandes, por sinal também, com processos muito bem estabelecidos, eu levei essa minha estação ali dentro da F-Hop, que era a empresa que eu trabalhava lá em Floripa, como um emprego. Mesmo sendo voluntário, eu levava aquilo como um emprego. E eu tinha uma sensação de que eu não podia perder tempo ali, porque eu sabia daquilo que eu estava abrindo mão para estar naquele momento ali, servindo, sendo voluntário. E foi a estação que eu entendi em minha vida que eu precisava estar ajudando pessoas a crescerem, a se desenvolverem, tá? Então eu sempre gostei de trabalhar com jovens pela força que eles têm, pela visão, pelo vigor.
e também pelas dificuldades que eles tiveram ao longo da sua formação. E eu ver essas lacunas na minha vida e quando elas foram preenchidas, isso me impulsionar, me fazer crescer muito, começou a me dar um senso de propósito, trabalhar com pessoas. Só para contextualizar aqui, nesses anos de Florianópolis, eu fui crescendo gradativamente dentro da empresa e eu alcancei um cargo de direção dessa escola que eu trabalhava lá. Depois eu vou fazer um vídeo contando bem a experiência para vocês de trabalhar na F-Hop, mas o que aconteceu foi que eu fui crescendo ao longo desses 3, 4 anos que eu estive ali. Então, foi uma sensação muito boa, cresci como líder, como gestor, isso foi extremamente importante para mim. Mas logo depois da pandemia, eu tive um entendimento que eu precisava voltar para o mercado de trabalho, porque eu já tinha começado a trabalhar numa outra empresa, eu levava esses 2 trabalhos concomitantemente, e isso estava me desgastando de certa forma. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de projetos estruturais, tá? Fazia projeto mesmo e também num curto período de tempo, por causa talvez do meu compromisso, de oportunidades, eu saí de um cargo técnico e assumi um cargo de gerência dentro daquela empresa, que inclusive presto serviço para eles até hoje, tá? Ok, em relação à minha carreira, né, que é o que o vídeo está falando, o que que aconteceu? Eu comecei a me perguntar, ok, então o que que eu quero? Estava ali muito bem, cuidando de pessoas, desenvolvendo pessoas, crescendo como líder, como gestor, tive experiência em várias áreas, mas e agora? Voltei para o mercado de trabalho. O que que eu quero? Vou ser um especialista? Ainda lidava com aquela sensação de que eu tinha que ser engenheiro, né? Por ter formado em engenharia, eu tinha aquela sensação, pô, para eu fazer valer minha faculdade, eu vou ter que trabalhar como engenheiro. Mas isso logo eu descartei essa possibilidade, que eu vi que eu não tinha a mínima habilidade técnica para construção, para cálculo, não é algo que eu gostava. E essa oportunidade na área de gestão também, ela foi acabando me beneficiando para crescer na área de gestão de negócios. Então eu pensei, cara, quero ser CEO, né? E o caminho para ser CEO de uma empresa era trabalhar em uma empresa por um tempo longo, crescer. E eu me perguntava, eu estou disposto a isso? A lidar talvez com a mesma sensação que eu lidava nas outras empresas lá em Belo Horizonte, na MRV, na Vale? Não sabia. E aí eu ficava com aquela sensação, cara, eu quero empreender, talvez é o melhor lugar, ser CEO da minha própria empresa. O resumo é que em 2020 ali eu estava meio perdido em relação ao que eu queria, alguns meses assim, e eu fiz uma escolha. Depois disso tudo foi fazer o curso do INSPER, né, de gestão de negócios. É um curso de carreira executiva e ele me entregou mais coisas do que eu esperava, principalmente em relação a empreender. Então eu falei, cara, meu foco agora é esse, ser CEO da minha própria empresa em algum momento e empreender. Ok, vida passando, as coisas caminhando. E aí, um momento vulnerável, semana passada, depois da minha formatura, né, que foi 19/6/2023, não sei quando você está vendo esse vídeo, eu comecei a ver a minha vida no mesmo dilema, no mesmo paradoxo de 2020, que era aquele: o que que eu tenho que fazer da minha vida, né? Eu brinco que parece que era um funil, que cada dia ia fechando mais. E eu vou te falar que essa semana foi um mix de sentimentos. Eu estava até conversando com um amigo hoje, falando, cara, é um mix de sentimento que eu tô vivendo, porque eu tô me sentindo um pouco perdido, ansioso, sem direção. Isso, na verdade, já tinha alguns meses, desde que o INSPER tinha acabado. Eu tava, cara, beleza, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Eu quero conciliar o trabalho que eu tô, então vou dedicar um pouco de energia aqui ainda, que eu não acho que é o momento de sair, mas ao mesmo tempo eu quero começar a fazer isso. Eu vou empreender, cara, na indústria, no varejo, no comércio, eu vou começar a dar consultoria por conta própria para pequenas e microempresas, ou eu vou trabalhar numa grande consultoria, ou eu vou trabalhar no marketing digital. E aqui eu quero fazer uma consideração que ela é muito importante, tá?
Estações de incerteza, de falta de controle, guarda bem essa palavra, falta de controle, são estações que promovem mais estresse, ansiedade, medo, associado aos dilemas da nossa vida, família, saúde, finanças. Esse é um convite, é um ticket, é um ingresso para falha. E foi o que eu vivi muitos anos da minha vida. C.S. Lewis, que é um dos escritores que eu mais gosto, ele faz essa comparação, né? Que nós, seres humanos, temos a tendência de viver ou no passado ou no futuro, mas nunca no presente. O problema é que no passado existe toda sorte de arrependimento e de remorso pelo que você fez de errado ou pelo que você deixou de fazer. E lá no futuro, toda sorte de ansiedade, de medo, da falta de controle. E isso nos leva para um lugar de prisão e de esquecer de viver e aproveitar o presente. E essa semana eu percebi que eu estava muito ansioso, mais do que o normal. E antes eu nem percebia isso, mas depois de um tempo que eu comecei a trabalhar com a terapia, tendo mais atenção em mim mesmo, no meu corpo, no pilar físico, eu percebi que eu estava ansioso. E eu entendi que eu precisava parar para refletir naquilo que eu estava construindo e naquilo que eu queria construir. Porque tudo isso que a gente vive, cara, afeta a nossa rotina, nosso sono, nosso treino, nosso emocional. E é aí que é importante você ver a vida de forma holística, como um todo. E foi o que aconteceu comigo. Eu percebi que o meu sono estava ficando prejudicado, que eu não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo acordar na hora, minha fome estava sendo emocional, e eu falei, cara, eu preciso parar para refletir. E então, ao parar, refletir, pensar um pouco, eu aprendi, eu percebi algumas lições que eu chamei de a receita do fracasso. Cara, você pode fracassar por vários motivos. Eu identifiquei alguns deles. O primeiro ingrediente da receita para o fracasso é o fato de se ter muitas prioridades. Então você pode fracassar na sua carreira por não definir uma prioridade a se seguir. O ponto é que as coisas elas podem mudar ao longo do caminho, mas você não pode se prender a várias frentes ao mesmo tempo, porque você não tem energia para isso. Então, prazer, Luan, sempre fui uma pessoa que tentava fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que o motivo disso é multifatorial, né? Multifatorial, eu já identifiquei alguns desses motivos ao longo dos últimos anos, mas essa semana eu percebi algo que eu não identificava, que um dos motivos pelo qual eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo era pela necessidade de controle. Eu falei essa palavra antes. De querer saber, de querer garantir que as coisas iriam dar certo, né? Então, o medo do plano A não funcionar me levava para um plano B, C, D, e o final das contas é que cada um desses planos demandava muita energia de mim, né? E é isso me levava para um lugar de sobrecarga. É o medo do plano A, que o plano A não vai dar certo. E a minha pergunta é, você já se sentiu assim? Me diz aqui nos comentários, você que está aqui acompanhando o vídeo. Você já se sentiu sobrecarregado por querer fazer muitas coisas, por terem muitas opções no seu caminho, mas você não saber para onde você quer ir? Então, essa é uma questão de foco. Exemplo prático. Eu amo falar sobre construção, né? Mesmo não gostando de construir, mas eu gosto da analogia com a construção, né? Então, numa obra, cara, quando ela está sendo construída, uma pressão por prazos, ela existe de forma enorme. Qualquer coisa atrasa a obra, e se atrasa a obra, deixa o cliente chateado. Então, o que os engenheiros, as equipes de obras fazem é ter mais de uma frente de trabalho numa mesma obra. Então, estou morando na frente de um prédio que está acabando de ser construído aqui. Eles começam a trabalhar em várias frentes de uma vez só. Até onde é viável, é inteligente fazer essa forma de construção, né, com várias frentes?
de uma forma que isso não diminua a produtividade da equipe e que isso não afete a entrega do processo, do projeto, da obra, né? Então, o meu terapeuta falou essa semana comigo: Luan, cuidado, quem muito abraça, pouco aperta. Quem muito quer, nada tem. Por isso que é importante você definir suas prioridades. Então, o segundo ingrediente aqui é fazer o que é mais rápido. Nós, seres humanos, tendemos sempre para o caminho mais rápido e mais fácil. É instintivo. Então, quem não quer viver bem na zona de conforto, né? Estaria mentindo quem falasse que não queria viver na zona de conforto. Todo mundo quer. Porém, o caminho mais rápido, o caminho mais seguro, mais fácil, nem sempre é a melhor opção. O que eu quero dizer com isso? Você precisa identificar suas habilidades, né, suas experiências e suas aspirações, que é o que você gosta. E a partir daí trilhar o caminho na sua carreira. Talvez exista uma forma mais fácil, mais rápida e segura de seguir esse caminho. Talvez não exista. Mas a questão toda aqui é que nós não podemos escolher o nosso caminho pelo grau de dificuldade que nós vamos enfrentar. Porque não é isso que vai te manter no caminho. É o propósito, é o senso de que você está fazendo algo que é importante e que faz sentido para a tua vida. O terceiro ingrediente é ouvir muitas opiniões. Cara, eu sou uma pessoa que gosto de ouvir opiniões, gosto de ouvir perspectivas diferentes, mas isso em algum momento pode gerar confusão ou te dar uma sensação de que você está no caminho errado, tá? Então, muitas das vezes é importante você permanecer quieto. Pense mais sozinho, tome decisões, ao invés de buscar segurança na opinião de outra pessoa. Às vezes é uma opinião que você está buscando para agregar. Cuide com as pessoas que você vai falar seus planos também. Mas você não pode usar isso como um amuleto, como uma bengala, como uma forma de autossabotagem para você não tomar uma decisão por conta própria, por não confiar na sua opinião ou na sua mente ou na sua intuição. Fica tentando buscar segurança na opinião dos outros. Isso pode ser um problema. O quarto item, a gente vai até 6, fica aqui. Ingrediente para o fracasso pode ser a comparação, tentar copiar alguém. Então eu digo que o melhor nicho que você pode entrar é aquele de ser você mesmo, né? Existe uma força, um poder, uma expressão muito forte no fato de você conseguir mostrar quem você é. E muita gente não quer e não consegue fazer isso. Talvez porque é mais difícil ser você mesmo, talvez pela perspectiva que a pessoa tem de si própria, né? Ela não se acha talvez interessante o suficiente, ela não se acha importante e ela sempre se diminui. Mas aquela história, né? A grama do vizinho também é sempre mais verde. Mas eu acho que é importante que você não deixe de ser você mesmo. E eu estava tentando fazer as coisas de forma muito empírica, por querer ser eu mesmo, por medo de deixar de ser eu mesmo, eu tentava fazer as coisas do meu jeito. Mas uma coisa que eu não estava aproveitando e filtrando o que era bom e que está disponível na internet, tá? Então, tome cuidado para não copiar, mas ao mesmo tempo não descartar coisas boas. O penúltimo ingrediente é pensar só no presente. Isso é uma baita de uma possibilidade de fracasso no futuro. Então, a pessoa pensar com base nas oportunidades apenas que ela está tendo ou enxergando agora, tá? Cara, você quer casar? Você quer ter uma família? Quem você quer ser no futuro? Essa pergunta ela é muito importante. Qual futuro você quer dar para os seus filhos? Qual a rotina que você quer hoje no futuro? Tá? Então eu fui sucumbido e bombardeado por essas perguntas por uma amiga na última semana e eu precisei parar para tomar uma decisão levando em consideração essas questões. Cara, eu quero estar com meu filho, eu quero deixar um legado para ele, uma indústria, ou eu quero
construir uma herança para ele, entende? Não sei, você tem que pensar naquilo que tu quer. O último ingrediente que nós temos aqui é a falta de limites. E eu quis deixar isso por último, porque é um item extremamente importante. Porque limites é a chave de tudo. Tudo na vida você precisa de colocar e impor limites. Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua alimentação, na disciplina, ok? Então você precisa encontrar o nível certo de limites em todas as áreas da sua vida. Só que eu acho que é importante você considerar que você precisa ter limite naquilo que tu está fazendo, inclusive na energia que tu está gastando em algo. Para concluir esse vídeo, eu queria lembrar vocês um pouco do que a gente falou. Para que você tenha uma carreira de sucesso, para que você não fracasse na sua carreira, para que você consiga enxergar de forma clara daqui no futuro aonde você quer chegar, você precisa tomar esses cuidados. Cara, alinhe as suas prioridades. O que você realmente quer? O que está alinhado com as suas aspirações, com as suas experiências, tá? Cuidado com os inputs que você recebe. Isso pode tirar seu foco, que são as pessoas, os amigos. Enfim, tome cuidado. Estabeleça limites. As pessoas pensam que o foco significa dizer sim para aquilo que você precisa focar, onde, na verdade, o foco é conseguir dizer não para milhares de coisas que tentam somar sua atenção. Isso é limite. E você precisa escolher isso de forma muito cautelosa. Esse pensamento eu li no livro do Steve Jobs e é muito interessante, muito importante. A gente pensar que limites é saber dizer não. Focar é saber dizer não, porque a gente recebe muitas informações. Tá? Então não decida fazer nada com base no esforço que você vai precisar colocar ali apenas. Decida com o coração. Não se compare. Trilhe a sua própria jornada, porque o seu tempo é limitado, então não gaste tempo tentando viver a vida de alguém. E tem diversas coisas que eu falei aqui que podem te inspirar ou te fazer refletir de alguma forma. Então, se quiser, volta o vídeo, assiste com calma. Eu falei muito rápido para poder trazer todo o conteúdo aqui, mas eu te convido a agir, a fazer algo, a construir algo em relação ao seu futuro, à sua carreira. Se você se identifica com essa jornada, quer crescer e não sabe por onde começar, acabou de sair da faculdade e quer começar a atender, mas ainda se sente inseguro, eu posso te ajudar a trilhar esse caminho. Então, entre em contato conosco pelos canais descritos abaixo, e-mail, WhatsApp ou Instagram, que eu tenho um método que vai te ajudar a encontrar o seu caminho e se desenvolver como líder, como gestor ou como empreendedor. Nós vamos encontrar aí qual é a jornada que tu pode trilhar e como alcançar essa jornada. A gente fica por aqui com esse vídeo. Curta, compartilha, salva esse vídeo, se inscreva no canal e na próxima semana a gente se vê por aqui, na próxima segunda-feira. Fica com Deus.